Nunca aposte sua cabeça com o diabo. De Edgar Allan Poe, lido por André Egídio de Carvalho. Con tal que las costumbres de um autor, diz Dom Tomás de las Torres no prefácio de seus poemas amorosos. Sean puras e castas, importa muito pouco que no sean igualmente severas suas obras. Querendo dizer em puro inglês que, contanto que seja pessoalmente pura a moral de um autor, nada significa a moral dos seus livros. Achamos que Dom Tomás se encontra agora no purgatório por causa dessa afirmativa. Seria também coisa inteligente, no que concerne à justiça poética, conservá-lo ali até que seus poemas amorosos saiam do prelo ou sejam definitivamente abandonados nas estantes por falta de leitores. Toda obra de ficção deveria ter uma moral, e o que vem mais a propósito, os críticos já descobriram que toda ficção a tem. Philippe Melanchthon escreveu há algum tempo um comentário sobre batraquiomiomachia e provou que o objetivo do poeta era suscitar o desgosto pela sedição. Pierre Lassaigne, dando um passo mais adiante, mostra que a intenção era recomendar aos jovens a temperança no comer e no beber. Da mesma forma, também Jacobus Hugo se convenceu de que, com Euenis, queria Homero insinuar a figura de João Calvino, com Antinous a de Marinho Lutero, com os lotófagos os protestantes, em geral, e com as árpias os holandeses. Nossos mais modernos escoliastas são igualmente agudos. Esses sujeitos demonstraram a existência de um significado oculto em Os Antediluvianos, de uma parábola em Powhatan, de novas intenções em O Pintarroxo e de transcendentalismo em O Pequeno Polegar. Em resumo, amigo leitor, ficou demonstrado que nenhum homem pode sentar-se a escrever sem uma profundíssima intenção. Dessa forma, poupa-se em geral muita perturbação aos autores. Um romancista, por exemplo, não precisa ter cuidado com a sua moral. Ela está ali, isto é, está em alguma parte. E a moral e os críticos podem tomar conta de si mesmos. Chegado o tempo próprio, tudo o que o cavalheiro tensionava e tudo o que ele não tensionava será trazido à luz do Dial ou no Downeaster, juntamente com tudo o que ele devia ter tensionado e o resto que ele claramente pretendia tensionar, de modo que tudo dará certo no fim. Não há razão, por consequência, para o ataque contra mim lançado por certos ignorantes, por eu nunca ter escrito um conto moral, ou, em termos mais precisos, um conto com uma moral. Não são eles os críticos predestinados a me pôr em cena ou a desenvolver a minha moral. Este é o segredo. A propósito, o North American Quarterly Humdrum fá-los-á envergonharem-se de sua estupidez. Entre mentes, a fim de protelar a execução, a fim de mitigar as acusações contra mim, ofereço a triste história junta. Uma história acerca de cuja evidente moral não poderá haver discussão alguma, desde que aquele que a procura possa lê-la nas letras garrafais que formam o título do conto. Eu mereceria aplausos por esse arranjo bem mais inteligente que o de La Fontaine e de outros que transferem o conceito até o último instante e assim o levam disfarçadamente até o cansativo fim de suas fábulas. Defunct injuria ne officiantur era uma lei das 12 tábuas de Pinortuis nil nisi bonum. É uma excelente injunção, mesmo que o morto em questão não passe de um defunto João Ninguém. Não é minha intenção, porém, vituperar meu falecido amigo Toby Dammit. Toby Dammit, amigo leitor. Era um pobre diabo que vivia como um cão, é verdade, e foi de uma morte de cão que morreu, mas não era digno de censura por causa de seus vícios.
procederam de uma deficiência natural da mãe dele, da mãe, amigo leitor. Ela fez o que pôde para castigá-lo enquanto ainda pequeno, porque os deveres para sua bem ordenada mente eram sempre prazeres. E as crianças, como as postas de carne dura ou as modernas oliveiras gregas, são as melhores de se bater. Porém, oh, pobre mulher, tinha a desgraça de ser canhota, e uma criança surrada canhotamente, o mais que podia ficar era canhotamente impune. O mundo, amigo leitor, gira da direita para a esquerda. Não se deverá, pois, açoitar uma criança da esquerda para a direita. Se cada golpe na direção própria lança fora uma má propensão, segue-se que cada pancada numa direção oposta soca para dentro sua parte de maldade. Estive muitas vezes presente aos castigos de Toby, e mesmo pelo modo com que era escoiceado, podia perceber que ele se estava tornando cada vez pior, dia a dia. Afinal, eu vi com lágrimas nos olhos que não havia quase esperança alguma a respeito do velhaco. E um dia, quando fora ele surrado até ficar de cara tão preta que poderia ser tomado como um africaninho e nenhum efeito se produzira, a não ser o de fazê-lo retorcer-se até desmaiar, não pude mais conter-me e, caindo de joelhos imediatamente, ergui a voz para profetizar a sua ruína. Mas o fato, amigo leitor, é que a sua precocidade no vício era espantosa. Aos 5 meses de idade, costumava enfurecer-se de tal sorte que ficava incapaz de gritar. Aos 6 meses, surpreendi-o mordendo um baralho de cartas. Aos 7 meses, tinha o hábito de agarrar e beijar os bebês fêmeas. Aos 8 meses, recusou-se peremptoriamente a pôr a sua assinatura num compromisso de temperança. E assim continuou a crescer em iniquidade, mês após mês, até que, ao termo de seu 1º ano, não somente teimou em usar bigodes, mas contraíra uma tendência a praguejar e blasfemar e apoiar as suas afirmativas por meio de apostas. E foi em consequência desta última prática nada cavalheiresca que a ruína que eu havia predito a Toby Demet o alcançou afinal. O costume tinha crescido com seu crescimento e se fortificado com a sua força. De modo que, quando se fez homem, dificilmente podia enunciar uma frase sem intercalá-la com uma proposta de jogo a dinheiro. Não que ele realmente fizesse apostas, não. Farei ao meu amigo a justiça de dizer que seria para ele mais fácil botar ovos. Com ele, aquilo era uma simples fórmula, amigo leitor, nada mais, uma fórmula. Suas expressões, neste particular, não tinham significação alguma apropriada. Eram simples, se não mesmo inocentes expletivas, frases imaginativas com que arredondar um período. Quando ele dizia: "Eu aposto com você isso e aquilo", ninguém jamais pensava em tomar a palavra ao pé da letra. Contudo, não podia eu deixar de pensar que era meu dever reprimi-lo. Aquele hábito era imoral, e isso mesmo lhe disse. Era uma coisa muito vulgar, pedi-lhe eu que acreditasse. Era desaprovado pela sociedade, e aqui não disse senão a verdade. Era proibido por um decreto do Congresso. Não tinha eu aqui a mínima intenção de dizer uma mentira. Admoestei-o, mas tudo em vão. Provei, mas inutilmente. Roguei, ele sorriu. Implorei, ele riu. Preguei, ele escarneceu. Ameacei, ele descompôs. Bati-lhe, chamou a polícia. Quebrei-lhe o nariz. Assou-se e apostou a sua cabeça com o diabo, que eu não ousaria tentar de novo a experiência. E a pobreza, amigo leitor, a pobreza era outro vício que a típica deficiência física da mãe de Demet tinha imposto a seu filho. Ele era detestavelmente pobre. E essa era, sem dúvida, a razão de tomar em suas expressões expletivas de apostas raramente o aspecto pecuniário.
Eu não tenho dificuldade em afirmar que jamais o ouvi empregar uma linguagem como esta. Apostarei $1 com você, ele dizia habitualmente. Apostarei o que você quiser. Ou apostarei o que você tiver coragem. Ou apostarei com você uma bagatela. Ou mesmo, mais significativamente ainda, apostarei minha cabeça com o diabo. Apostarei minha cabeça com o diabo. Apostarei minha cabeça com o diabo. Esta última fórmula parecia agradar-lhe mais, talvez porque envolvesse menos risco, pois Demet se havia tornado excessivamente parcimonioso. Tivesse-o alguém pegado pela palavra, como sua cabeça era pequena, sua perda seria também pequena. Mas estas são reflexões minhas e não posso absolutamente garantir que esteja certo no atribuí-las a ele. Em todo caso, a frase em questão aumentava diariamente de predileção, não obstante a grande impropriedade de apostar um homem seus miolos como se fossem notas de banco. Mas este era um ponto que a perversidade de ânimo de meu amigo não lhe permitia compreender. E por fim, abandonou ele todas as outras formas de aposta e entregou-se inteiramente a apostarei minha cabeça com o diabo, com uma pertinácia e exclusividade de devoção que me desagradava, não menos do que me surpreendia. Sempre me desagradam, amigo leitor, as circunstâncias com que não posso contar. Os mistérios obrigam a gente a pensar e dessa forma fazem mal à saúde. Apostarei minha cabeça com o diabo. Apostarei minha cabeça com o diabo. Apostarei minha cabeça. A verdade é que havia qualquer coisa no ar com que o Sr. Demet costumava exprimir sua ofensiva frase. Algo na sua maneira de enunciá-la, que a princípio me interessou, mas depois me deixava muito mal à vontade. Algo que, amigo leitor, à falta de um termo mais preciso no momento, deve ser permitido chamar de esquisito, mas que o Sr. Coleridge teria chamado de místico, o Sr. Kant de panteístico, o Sr. Carlyle evasivo e o Sr. Emerson hiperexcêntrico. E comecei por não gostar daquilo absolutamente. A alma do Sr. Demet achava-se em perigosíssimo estado. Resolvi pôr em jogo toda a minha eloquência para salvá-la. Eu fiz votos de servi-lo, como São Patrício, na crônica irlandesa, disse que servira o sapo. Isso é, despertou-o para o sentido de sua situação. Pus a mão à tarefa imediatamente, amigo leitor. Mais uma vez, entreguei-me à admoestação. Depois, colegiei minhas energias para uma tentativa final de censura amigável. Ora, meu caro, lembre-se de sua mãe mortinha. Mas a minha mãe ainda está viva? Me perdoe, meu caro, me perdoe. E terminada a minha preleção, amigo leitor, o Sr. Demet entregou-se a um procedimento um tanto equívoco. Por alguns instantes permaneceu em silêncio, olhando-me simplesmente de modo indagador para o rosto, mas depois lançou a cabeça para um lado e elevou as sobrancelhas o mais que pôde. Em seguida, espalmou as mãos e encolheu os ombros. Depois, piscou o olho direito. Depois, repetiu a operação com o esquerdo. Depois, fechou bem os dois. Depois, arregalou-os ambos, de maneira que comecei a ficar seriamente alarmado com as consequências. Depois, aplicando o polegar ao nariz, achou por bem fazer um indescritível movimento com o resto dos dedos e, finalmente, pondo as mãos nos quadris, condescendeu em responder: Posso lembrar-me apenas dos pontos principais do que ele disse. Ficar-me-ia agradecido se eu contivesse a minha língua. Não queria saber de conselhos meus. Rejeitava todas as minhas insinuações. Tinha bastante idade para cuidar de si mesmo, me dizia ele, amigo leitor. Pensava eu que ele era ainda o bebê Demet? Era a intenção minha dizer qualquer coisa contra o seu caráter? Pretendia insultá-lo, ora. Era eu um maluco?
Seria a minha mãe conhecedora, em suma, de minha ausência do domicílio? Fazia-me esta última pergunta como a um homem de verdade. E se obrigaria a voltar para casa de acordo com a minha resposta. Mais uma vez perguntava explicitamente se minha mãe sabia que eu estava fora. Minha confusão, disse ele, me traía e apostaria sua cabeça com o diabo que ela não o sabia. O Sr. Demet não parou para que eu replicasse. Dando volta nos calcanhares, saiu de minha presença com indigna precipitação. Foi bem que assim fizesse, amigo leitor. Meus sentimentos tinham sido magoados. Até mesmo minha cólera havia despertado. Por uma vez sequer teria tomado a sério sua insultante aposta. Teria ganho para o arqui-inimigo a pequena cabeça do Sr. Demet, pois minha mãe estava bem ciente de minha ausência, simplesmente temporária, de casa. Mas Khoda Shefa Midhead, o céu dá remédio. Como dizem os muçulmanos quando a gente lhes pisa nos pés. Fora no prosseguimento do meu dever que havia sido insultado e suportei o insulto como um homem. Parecia-me agora, porém, que eu havia feito tudo quanto se podia exigir de mim no caso daquele miserável indivíduo e resolvi não mais incomodá-lo com os meus conselhos, mas deixá-lo entregue a si mesmo e à sua consciência. Mas, embora me abstivesse de intrometer meus conselhos, não lograva desligar-me totalmente de sua companhia. Fui ao ponto de acomodar-me a algumas de suas menos repreensíveis tendências, e vezes houve em que me achei elogiando seus perversos gracejos, como fazem os epicuristas com a mostarda, com lágrimas nos olhos. Tão profundamente me afligia ouvir a sua conversa depravada. E um belo dia, amigo leitor, tendo saído a passear juntos, de braços dados, nosso caminho nos levou à direção de um rio. Havia uma ponte e resolvemos atravessá-la. A ponte estava coberta, protegida contra as intempéries, e a passagem abobadada, com poucas janelas, era por isso incomodamente escura. Ao penetrarmos na passagem, o contraste entre o brilho exterior e a escuridão interna chocou-se pesadamente contra o meu espírito. O mesmo não aconteceu ao infeliz Demet, que se prestara a apostar com o diabo a cabeça, que eu havia desancado. Mostrava-se ele em um bom humor incomum. Estava excessivamente animado, tanto que passei a considerar que havia um não sei quê de incômoda suspeita. Não era impossível que estivesse ele afetado por algo transcendental. Não sou bastante versado, porém, no diagnóstico desta doença, para falar com segurança a respeito do assunto. E, infelizmente, não se achava ali presente nenhum de meus amigos do Dial. Sugiro a ideia, não obstante, por causa de certas espécies de austera bufonaria que pareciam dominar meu pobre amigo, forçando-o a portar-se como um palhaço de si mesmo. Nada o satisfazia senão mover-se e saltar em redor, acima e abaixo de tudo quanto encontrava em seu caminho, ora gritando, ora ciciando, toda a casta de estranhas palavras, grandes e pequenas, conservando, no entanto, todo o tempo o rosto mais grave do mundo. Na realidade, amigo leitor, não sabia se deveria dar-lhe pontapés ou ter piedade dele. Afinal, tendo quase atravessado a ponte, aproximávamo-nos do termo do caminho para pedestres, quando fomos barrados por um torniquete de certa altura. Eu passei por ele sossegadamente, fazendo-o girar como de costume. Mas essa volta não servia ao Sr. Demet. Não servia. Teimou em pular o torniquete e disse que poderia saltar por cima dele, de pés juntos no ar. Ora, eu posso pular isso com uma mão nas costas ou de olhos fechados, meu caro. Eu duvido e faço pouco. Ora, amigo leitor, isso, conscientemente falando, não achava eu que ele pudesse fazer. O melhor saltador de pés juntos em todos os estilos era meu amigo, o Sr. Carlyle.
E como eu sabia que ele não podia fazê-lo, não acreditava que Tommy Demet o fizesse. Por isso lhe disse, em breves palavras, que ele era um fanfarrão e não podia fazer o que dizia. Razão tive depois de me entristecer disso, amigo leitor, porque ele imediatamente se ofereceu a apostar sua cabeça com o diabo. Como o faria? Apostarei minha cabeça com o diabo. E, bom, eu estava a ponto de replicar, não obstante minhas anteriores resoluções, com certa rispidez, contra a sua impiedade, quando ouvi, bem perto de meu cotovelo, uma leve tosse, que soou bem parecida com a pronúncia da interjeição Oi! Eu dei um pulo, amigo leitor, e olhei em torno de mim com surpresa. Meu olhar caiu, afinal, sobre um canto da armação da ponte e sobre a figura de um velhinho, coxo, de venerável aspecto. Nada poderia ser mais reverenda que toda a sua aparência, pois não somente usava um terno preto, mas sua camisa era irrepreensivelmente limpa e o colarinho caía-lhe bem polido sobre uma gravata branca. O cabelo tinha-o repartido ao meio, como o de uma moça. As suas mãos estavam entrelaçadas reflexivamente sobre o estômago e os olhos cuidadosamente erguidos para o alto. Observando-o mais atentamente, amigo leitor, eu notei que usava um avental de seda preta sobre os calções. Ora, que poderia ser isso, amigo leitor? Que coisa mais estranha. Antes, porém, que tivesse tempo de fazer qualquer reparo a respeito de tão singular circunstância, ele me interrompeu com um segundo Oi! Eu não estava imediatamente preparado para replicar a essa segunda observação. O fato é, amigo leitor, que advertências de tão lacônica natureza são quase irrespondíveis. Eu sei de uma revista trimestral que foi emudecida com a palavra palavrório. Não me envergonho de dizer, portanto, que me voltei para o Sr. Demet a pedir auxílio. Ei, Demet, Eu falei. que é que você fez? Não ouve o cavalheiro dizer oi? Olhei desabridamente para meu amigo enquanto assim me dirigia a ele. Porque, para falar a verdade, eu me sentia particularmente perplexo. E quando um homem está particularmente perplexo, deve franzir as sobrancelhas e parecer selvagem. De outro modo, pode estar perfeitamente certo de que parecerá um louco. Demet, Continuei. Isso soava estranho, mais como uma praga, coisa que estava mais longe do que tudo do meu pensamento. Demet, acrescentei, este cavalheiro está dizendo oi? Eu não tento defender a minha observação com relação à sua profundeza. Nem eu mesmo a considerei profunda, mas notei que o efeito de nossas palavras nem sempre é proporcional à sua importância a nossos próprios olhos. Se eu tivesse lançado ao Sr. Demet de modo completo uma bomba de paixhãs, ou se lhe tivesse atirado à cabeça os poetas e poesias da América, ele mal poderia ter ficado mais desconcertado do que quando me dirigia a ele com essas simples palavras. Demet, o que é que você faz? Não ouve o cavalheiro dizer oi? Que é que você me diz? Arquejou ele, afinal, depois de mudar mais de cores do que o faria um pirata, uma depois da outra, quando perseguido por um navio de guerra. Você tem a absoluta certeza de que ele disse isso? Bem, afinal de contas, eu estou metido nisso agora e muito bem podemos enfrentar o caso a frio. Lá vai, então. Oi! E aí, amigo leitor, o velho sujeitinho parecia satisfeito, só Deus sabe por quê. Deixou seu lugar no canto da ponte, cocheou para a frente com gracioso ademane, pegou da mão de Demet e sacudiu-a cordialmente, olhando-o o tempo todo, fixamente no rosto, com o aspecto da mais inalterada benignidade que é possível ao espírito do homem imaginar.
Estou completamente certo de que você ganhará, Demet. Disse ele com o mais franco de todos os sorrisos. Mas veja, somos obrigados a fazer uma experiência, você sabe, por simples formalidade. Oi, replicou meu amigo, tirando o paletó com um profundo suspiro, amarrando um lenço em torno da cintura e produzindo uma indizível alteração no seu aspecto, com fazer-se zarolho e abaixar os cantos da boca. Oi, disse ele de novo depois de uma pausa e nenhuma outra palavra além de oi. Ouvi-o eu dizer mais depois disso. Ahá, Pensei eu, sem exprimir-me em voz alta. este silêncio é completamente extraordinário da parte de Toby Demet e não é mais do que consequência de sua verbosidade em ocasião anterior. Um extremo induz a outro. Ter-se-ia ele esquecido das numerosas perguntas irrespondíveis que me propôs tão fluentemente no dia em que lhe fiz a minha última preleção? Afinal de contas, ele está curado de seu transcendentalismo. Oi! Aqui replicou Toby, justamente como se tivesse estado lendo meus pensamentos e parecendo um velho carneiro a devanear. O velhote agarrou-o então pelo braço e levou-o mais para dentro da escuridão da ponte, poucos passos além do torniquete. Meu bom amigo, Disse ele. eu faço a questão de lhe dar distância. Espere aqui, até que eu tome lugar junto ao torniquete, de modo que possa ver se você pula por cima dele bela e transcendentalmente, e não omite nenhum dos floreios do pulo de pés juntos. Simples formalidade, como você sabe. Eu direi: 1, 2, 3 e larga! Preste atenção. Corra quando ouvir a palavra larga. E então, amigo leitor, tomou posição junto do torniquete, parou um instante como se estivesse em profunda reflexão. Depois olhou para cima e, pensei eu, sorriu muito de leve. E em seguida agarrou os cordéis do avental, lançou depois um longo olhar para Demet e finalmente pronunciou as palavras combinadas. 1, 2, 3 e larga! E pontualmente, ao ouvir a palavra larga, o meu pobre amigo lançou-se em impetuoso galope. O estilo do salto não foi muito alto como o do Sr. Lord, e nem também muito baixo como os dos críticos do Sr. Lord, mas no conjunto eu posso assegurar que ele se saíra muito bem. E que sucederia se ele não o fizesse? Essa era a questão, amigo leitor. Esta era a questão. Que sucederia? Mas que direito, que direito! Disse eu. Tinha o velhote de obrigar qualquer outro cavalheiro a pular. Aquele velho manquitola. Quem era ele? Se me dissesse para pular, eu não o faria. Está claro, não o faria. E não me importava que diabo ele fosse. A ponte, como eu disse, amigo leitor, era abobadada e coberta de maneira muito ridícula, tendo sempre um eco muito incômodo, um eco que eu nunca antes observava tão particularmente como quando pronunciei as 4 últimas palavras de minha observação. Que diabo ele fosse. Mas o que eu disse, ou o que eu pensei, ou o que eu ouvi, ocupou apenas um instante. Em menos de 5 segundos após sua partida, o meu pobre Toby tinha dado o pulo. Eu o vi correndo agilmente, alçando-se grandiosamente do soalho da ponte, traçando os mais espantosos floreios com as pernas enquanto subia. Vi-o alto no ar, pulando admiravelmente, de pés juntos por cima do torniquete, e sem dúvida pensei que era uma coisa insolitamente singular que ele não continuasse o pulo. Como assim, amigo leitor? O pulo inteiro fora questão de momento, e antes que tivesse tempo de fazer qualquer profunda reflexão, o Sr. Demet recuou para baixo, completamente de costas, no mesmo lado do torniquete, de onde havia partido.
E no mesmo instante eu vi o velhote cocheando no auge da velocidade, apanhar e enrolar no seu avental algo que caiu pesadamente nele da escuridão do arco, justamente por cima do torniquete. Eu fiquei bastante atônito diante de tudo isso, mas não tive tempo de pensar, porque Demet se conservava particularmente silencioso, concluindo eu que ele deveria estar muito magoado e necessitava do meu auxílio. Eu corri para o seu lado e descobri que ele havia recebido o que pode ser chamado de uma séria injúria. A verdade, amigo leitor, é que ele tinha sido privado de sua cabeça. Sua cabeça, a qual, depois de acurada procura, não pude encontrar em parte alguma, de modo que me decidi a levá-lo para casa e chamar os homeopatas. Entre mentes, um pensamento me abalou e eu escancarei uma janela da ponte, quando a triste verdade imediatamente cruzou-me o espírito. Cerca de 1,5 metros, justamente acima da extremidade do torniquete e cruzando o arco do passeio, como que formando um gancho, uma lâmina, estendia-se uma lisa barra de ferro, colocada horizontalmente e que era de uma série de barras que serviam para reforçar a estrutura em toda a sua extensão. Com a extremidade deste gancho é que pareceu evidente ter-se posto o pescoço de meu infortunado amigo precisamente em contato na hora do pulo, decepando-lhe a cabeça. Se diabo ele fosse... Apostarei minha cabeça como o diabo. Demet, tome tenência, Demet. Ora, meu caro, lembre-se de sua mãe mortinha. Mas a minha mãe ainda está viva? Me perdoe, meu caro, me perdoe. Ora, amigo leitor, veja você, não sobreviveu ele muito tempo à sua terrível perda? Os homeopatas não lhe deram suficientes dosezinhas de remédio, e o pouco que lhe deram ele hesitou em tomar, de modo que, no fim, piorou e veio a morrer, dando assim uma lição a todos os viventes desregrados. Orvalhei-lhe o túmulo com minhas lágrimas. Esculpi uma barra sinistra no escudo da família, e quanto às despesas gerais do enterro, enviei minha muito moderada conta aos transcendentalistas. Os velhacos recusaram-se a pagá-la, de modo que tive de desenterrar imediatamente o Sr. Demet e vendê-lo para comida de cachorro. Nunca aposte sua cabeça com o diabo. De Edgar Allan Poe, lido por André Egídio de Carvalho.